Queridos, hoje nós vamos fazer uma comparação desse texto com a nossa vida. Esse texto, ele fala de ossos secos, de um vale de ossos secos. E tem algumas lições aqui que são muito, muito preciosas. O Senhor, o texto começa falando assim, né? Que o Senhor chama a atenção do profeta. O Senhor fala com o profeta. O profeta sente a presença do Senhor, ele ouve a voz do Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor o leva para um lugar. Esse lugar é um lugar onde havia o quê? Muitos ossos secos. Como se fosse um cemitério. Eu vi o telefone dela tocar, vou aproveitar e tirar o volume do meu, porque eu tinha esquecido de tirar. Deixa eu aproveitar também. Então, queridos, como se fosse ali um cemitério, né? De ossos muito, muito secos. E o Senhor chama o profeta e diz, olhe para esses ossos. O Senhor leva ele em espírito e o chama para olhar para os ossos secos. Queridos, é isso que Deus faz conosco, sabe? Deus trata conosco dessa forma, né? Há momentos na nossa vida em que Ele chama a nossa atenção, em que a presença dEle vem de alguma forma. Aqui, o profeta diz que ele sentiu a presença poderosa do Senhor e que essa presença o levou para esse lugar. E queridos, em muitos momentos da nossa vida, a presença poderosa do Senhor, ela nos leva para lugares que não são confortáveis, lugares que não são agradáveis, lugares que muitas vezes são feios. Imagine você num lugar onde você olha e o que você vê? Ossos secos, ossos humanos. Não é uma cena agradável de se ver. Concorda comigo? Você num lugar cheio de ossos, é uma cena de morte, é uma cena de destruição, é uma cena de tristeza, é uma cena que remete a coisas muito ruins, não é? Mas aqui diz que o sentir a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me colocou exatamente naquele lugar. Queridos, eu queria dizer para vocês que muitas vezes na nossa vida é necessário sermos colocados nesse lugar, nesses lugares. Que são aqueles lugares, querido, de confronto da nossa própria vida, em que nós olhamos para dentro de nós mesmos e às vezes o que nós encontramos? Um vale de ossos secos, algo que não é nada bonito de se ver, que não é nada confortável. E nesses momentos, que são momentos bem dolorosos, momentos difíceis, momentos de confronto, às vezes a gente tem até aquela tendência em sentir assim, será que Deus está comigo? Não é? Imagine você num lugar desse, um lugar de morte, um lugar que lembra morte. Às vezes a gente fala, será que Deus está comigo? Parece que eu estou sozinho. É um deserto terrível. Eu olho, eu não vejo nada bonito, nada que alegre os meus olhos, não está confortável para mim a situação. E muitas vezes não está confortável, não é porque a sua volta está ruim, não é? É porque aqui dentro, não está nada bom. Mas, querido, esse tipo de situação na nossa vida, são situações assim, muito, muito necessárias. Muito, muito necessárias. Porque se nós não formos para esse lugar do confronto, esse lugar da dor, esse lugar onde nós confrontamos com as nossas dificuldades, com as nossas impotências, com os nossos pecados, sabe? A gente não é curado.
Eu sempre conto que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a doença. Eu tive uma doença muito grave, eu tive uma depressão muito grave, eu fiquei muito ruim, eu fiquei à beira da loucura. Eu tive num lugar de morte. Quando eu estive lá, às vezes eu perguntava assim, Deus, onde o Senhor está, que eu não consigo te ver nesse lugar? Parece que eu estou sozinha. Onde o Senhor está? Que parece que está tudo escuro, parece que não tem saída, que não tem jeito. Queridos, e eu precisei passar por aquele lugar para que Deus me mostrasse aquelas áreas de morte, aquelas áreas de dor, aquelas áreas na minha vida que precisavam de libertação e de cura. E hoje eu consigo ver que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E quando eu olho para trás, querido, foi um sofrimento assim, tão grande, mas tão grande, que eu não tenho palavras que possa descrever o tamanho da dor que eu vivi. Houve fases na minha vida em que aparecia a sensação que eu tinha que eu não ia dar conta daquela dor de tão grande, tão difícil que ela era. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, eu falo sem medo de errar, que eu não abriria mão daquela dor por nada. Porque, queridos, tudo o que eu menos queria na minha vida hoje é estar da mesma forma que eu estava antes da dor, antes do confronto. Sabe? Quando Deus abriu para mim, diante de mim assim, uma cortina e me mostrou aquele vale de ossos secos da minha vida. E eu tive que olhar para ele, eu tive que confrontar com ele. Foi extremamente difícil, extremamente desconfortável, extremamente doloroso. Foi solitário, porque é uma sensação assim de solidão, às vezes de solidão até de Deus. Mas eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu. E é interessante que Deus faz uma pergunta para o profeta. Deus pergunta para ele assim, por acaso, esses ossos podem reviver? Queridos, e eu gosto muito da resposta. A resposta que o profeta dá, Senhor, só Tu sabes. Queridos, essa resposta é uma resposta de humildade, sabia? Porque o nosso coração desesperado diante da dor, o que a gente faz? A gente questiona Deus, a gente começa a falar pelos cotovelos, a gente fala que a nossa vida não tem jeito, que está tudo perdido, que não vai resolver, não é? E muitas vezes, querido, eu aprendi isso para mim, comigo, que esse tipo de pensamento, na verdade, ele expressa a rebeldia do nosso coração. A gente está, assim, invocado com a situação da nossa vida. E aí a gente começa, não tem jeito não. Não, está tudo perdido, não vai dar, não tem solução. Mas no fundo, é a rebeldia do nosso coração que está gritando para Deus. Sabe? Agora o profeta, na posição de humildade dele, porque como homem, querido, ele já tinha a resposta. A resposta humana era qual que era? Não tem jeito, não dá, esses ossos não podem reviver, eles estão secos, estão mortos, não tem solução para eles. Humanamente é assim, não é? Humanamente, queridos, também é assim em algumas áreas da nossa vida. Ou coisas na nossa vida que a gente olha para elas e a gente fala, isso não vai mudar nunca. Não tem solução para esse vale de ossos secos aqui, não dá. Está seco demais. Mas o profeta entendeu e se colocou naquela posição de humildade para dizer, o Senhor sabe se tem jeito ou não. Queridos, e por que só o Senhor sabe? Porque não depende da forma como você vê.
Não depende do que você está vendo, do tamanho da sua limitação ou da sua dificuldade. Não depende de quantos anos isso está durando na sua vida, porque às vezes, não é? Os anos e o tempo, ele é terrível. Porque chega uma hora que a gente fala, a gente perde a esperança. Você fala, não, já passou tanto tempo que não vai mudar. Mas o profeta diz, Senhor, Tu sabes. Por quê? Porque não depende, querido, de nada disso. Não depende do quanto aqueles ossos estavam secos. Porque lá no texto é interessante, o profeta, aos olhos do profeta, os ossos não estavam simplesmente secos. Não é? Ele diz assim, estavam o quê? Sequíssimos. Muito, muito secos. Não tinha qualquer esperança, qualquer expectativa. Sequíssimos, ou seja, morte de muito tempo. Morte de muito tempo. E o tempo, ele é terrível. A morte de muito tempo, ela tira a esperança, ela tira a expectativa. E aí você fala, não, eu estou nessa situação há tanto tempo, eu já perdi a fé. Eu acho que isso não vai mudar, eu não consigo mais crer que eu possa sair disso, que eu possa ser curado, que isso possa mudar na minha vida. Querido, sai desse lugar, em nome de Jesus, e vai para um lugar de fé, onde você possa dizer e declarar como profeta, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não sei de nada. O Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Entenda que depende exclusivamente de Deus. Não depende do que você está vendo. Não depende do tempo, de quanto estejam difíceis. E a pergunta do Senhor para você hoje, será que esses ossos da sua história, da sua vida, podem voltar a viver? Pode voltar a viver, querido? É o que o Senhor te pergunta. E a sua resposta para Ele precisa ser uma resposta de fé. Precisa de ser uma resposta de humildade. Querido, se eu estou diante de um Deus que é soberano, que é poderoso, todas as coisas são possíveis ao que crê. É o que Jesus respondeu para aquele homem que chega diante dele e fala, Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. E Jesus fala para ele, se eu quiser, tudo é possível ao que crer. Querido, Jesus estava dizendo para ele assim, se eu quiser, não depende do meu querer, eu quero. Jesus quer. Ele já deu todas as mostras disso. E aí ele diz, tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos treinar a nossa vida, treinar a nossa mente, treinar a nossa boca, para viver em resposta, uma resposta de fé. É responder com fé, diante do impossível, diante dos ossos secos. Querido, uma resposta de fé, ela diz assim, Senhor, eu sei que tudo é possível para ti, nada é difícil demais, tu tens o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas estão no teu controle, tudo. Querido, e eu tenho aprendido assim, que cada vez que nós estamos diante de uma situação dessas, sabe, um vale de ossos secos, na nossa fraqueza humana e na nossa impotência, toda vez que a gente é colocado diante de uma situação em que a gente tem que lidar com a nossa impotência, a nossa tendência é
enfraquecer, é desanimar, é ter medo, é ter ansiedade. Essa é a tendência humana. Querido, mas a gente decide onde é que vamos ficar. Se a gente vai ficar nesse lugar, ou se a gente vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu decidi, Senhor, Tu és soberano, Tu tens domínio sobre tudo. Eu decido que eu vou continuar crendo, que eu vou continuar confiando, que eu vou continuar entregando isso para o Senhor. E eu vou viver assim, porque o Senhor é a minha vitória. E é uma coisa tão poderosa, querido, que assim, é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias e diante de cada situação. É muito interessante. Muito interessante. E a gente tem que se lembrar disso todos os dias. Por quê? Porque hoje você vence um leão, amanhã surge outro. E se a gente não estiver atento, amanhã a gente se curva. Hoje a gente vence ele, amanhã aparece outro, a gente se curva. Querido, e eu tenho visto que a nossa vida, sabe, o progresso da nossa vida, a evolução, ele consiste nesses leões que você vai matando a cada dia. E às vezes a gente fica um pouco impaciente, não é? Porque a gente quer que as coisas se resolvam rápido. Querido, se você entender que para cada dia você precisa vencer algo, e essa tem que ser a sua postura, a postura de guerreiro e de vencedor. Postura de guerreiro e de vencedor. Então você não enfrenta situações com aquele semblante caído, com aquele olhar de derrota, sabe? Não. Você enfrenta como um guerreiro, como um vencedor, como quem sabe qual que é o final da história. Querido, porque quando nós pegamos a Bíblia fala de todas as guerras da humanidade, de todas as dores, de todo o sofrimento, fala de tudo. Mas como que termina o Apocalipse? Eis que vejo os céus abertos, e o Cordeiro vindo em glória e majestade, para se encontrar com os seus. Aleluias. É assim que termina. Querido, então a história já foi escrita. Termina, o final é assim. Por isso, você não tem que se curvar diante de nenhum leão, por maior que ele pareça. Você não tem que abaixar a sua cabeça. Sabe por quê? Porque o final já está escrito, querido. O final já está escrito. Então, o que você é um vencedor. É um vencedor. E aí, como você vive cada dia, determina isso. A Bíblia diz que nós temos que caminhar como vencedores. Então, todo dia, querido, eu enfrento uma batalha. Todo dia eu preciso me colocar nessa batalha como um vencedor. Todos os dias. É assim que eu tenho que caminhar. Queridos, e aí tem uma coisa tão interessante que o Senhor fala para o profeta. Olha só, o Senhor fala assim. Depois que o profeta diz, Senhor, Tu sabes. Ou seja, eu não tenho o controle das coisas. Eu realmente não sei o que vai acontecer amanhã. E isso nos deixa numa posição insegura, não deixa? O fato de você não saber. Do tipo assim, eu não sei se amanhã, eu tô com um boleto aqui, uma conta para pagar. Eu não recebi o dinheiro e eu não sei se amanhã eu vou ter. Eu realmente não sei. Não é? Isso deixa a gente numa posição assim, você fala, ai meu Deus. Essa posição de insegura. E o profeta fala, Senhor, eu não sei, só Tu sabes.
E aí o Senhor fala para ele, profetiza sobre os ossos. Queridos, sabe o que eu acho fantástico no relacionamento entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus? É que o relacionamento, querido, entre o ser humano e Deus é um relacionamento de parceria. Eu acho isso incrível. É uma parceria. Deus não fica lá de cima determinando tudo, mas o tempo todo Ele nos chama para sermos parceiros e para sermos responsáveis. Então Ele nos chama para fazermos algo em parceria com Ele. E é por isso que muitas vezes a gente não entende muitas coisas, porque a gente acha que tudo é responsabilidade de Deus. Então a gente fica assim, não, mas por que Deus não foi lá e interviu? Por que Deus não mudou? Por que Deus não transformou? Por que aquela criança foi abusada e Deus não fez nada? Porque de fato aqui na terra, Deus só trabalha em parceria com o homem. Só em parceria. Sempre em parceria. Isso é incrível. É incrível assim eu pensar e você pensar assim. Deus conta comigo e com você. Conta de verdade. Ele acredita em mim e em você. E ele fala assim, meu filho, Crismária, se você não fizer aquilo que eu coloquei em sua mão, vai ficar sem fazer. Porque você é minha parceira, você é meu parceiro. E eu confio em vocês para fazer. Eu confiei na sua mão essa obra. E aí, querido, muitas vezes o que a gente faz? Devolve a responsabilidade para Deus. Não, Deus não fez, Deus não cuidou, não é? E realmente ele não vai descer do céu para fazer, tá? Ele trabalha em parceria, mas eu acho tão maravilhoso o fato dele trabalhar em parceria. Então ele poderia, como Deus, seria muito mais fácil ele mesmo dar uma ordem e aqueles ossos voltarem a viver. Não dependeria de nada da limitação humana, só que ele não trabalha assim aqui no planeta Terra. Ele pode trabalhar assim em outro lugar, aqui no planeta Terra ele não trabalha. E aí ele fala assim, profetiza, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. E aí ele fala como que Ezequiel deveria profetizar. E o que Ezequiel faz? Profetiza. Ezequiel profetiza a coisa que seria mais improvável de acontecer no planeta Terra. O que ele profetiza? Que esses ossos voltem a viver de novo, que os tendões e os músculos cresçam e que cresça pele sobre eles e que venha respiração. Gente, que coisa mais improvável, mais maluca. Imagina um homem no meio de um deserto de ossos falando uma coisa dessa. Humanamente falando, ele é louco. Ele é louco. É maluco. Piradinho da cabeça. E muitas vezes, querido, na nossa vida é assim também. Sabe, Deus começa a trazer coisas ou a gente vê situações improváveis na nossa vida, querido, que se você for olhar para a situação, é improvável aquilo mudar. E aí você começa a dizer assim, vale de ossos secos. Ossos comecem a se juntar. É loucura. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. Gente, minha mãe é uma pessoa fantástica. Ela é impressionante. Ela me contando uma história. Ela falou assim, eu estava me lembrando de quando a gente era muito, muito pobre. E que o meu filho, um dos filhos, ela falou, o meu filho tal, ela me contando, ele foi comprar um guarda-roupa para colocar no quarto, que só tinha uma cama e não tinha guarda-roupa. E ele foi comprar o primeiro guarda-roupa da vida dele. E aí ela falando que ele estava lá no mundão, bebendo, fazendo
né, participando das baladas, aquelas coisas todas. E aí ele ia comprar uma cômoda para pôr no quarto dele, para guardar as roupas. E ela virou para ele e falou assim: meu filho, você não vai comprar uma cômoda, você vai comprar um guarda-roupa, porque você vai ser um pastor e você tem que ter o lugar para guardar seus ternos. Agora pensa uma mãe falar isso para um filho. Ela falou sério, e ele comprou o guarda-roupa, ele não comprou a cômoda. Pensa uma mãe falar isso para um filho. Gente, um filho que está lá, né, no mundão. Ela está profetizando sobre o vale de ossos secos. Não é? Improvável. Totalmente improvável. Mas é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para uma parceria. Parceria. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Talvez tenha área da sua vida que tem cheiro de morte. Talvez esse cheiro de morte já está durando muitos anos na sua vida, na sua história. Talvez ele já vem de anos. Ele já vem de anos. Mas eu quero te dizer hoje, não importa o quão seco esses ossos estejam, para o Senhor não importa. Para o Senhor não importa. Agora, sabe o que de fato importa? Qual é a sua postura? Qual é a sua postura? Querido, se levante. Postura em fé. Naquela posição assim, Deus, eu vou fazer o que for necessário fazer. Eu estou aqui. E pode estar difícil, o outro dia pode ser difícil, mas a cada dia, todos os dias, você se levanta como um guerreiro. Todos os dias. Mas não é como qualquer guerreiro. Você se levanta como um guerreiro que faz parte do exército do Deus Altíssimo. A diferença desse guerreiro, querido, é que ele não perde nenhuma batalha. Então, ele já vai para a guerra como vencedor. Amém? E é assim que nós andamos. E é assim. Então, olha só. Da mesma forma que Deus chamou Ezequiel pelo nome e disse para ele: profetiza. O Senhor te chama pelo nome. Querido, Ele transferiu para você toda a autoridade. O mesmo Espírito, a Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, é o que foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ponto. As situações podem até tentar me provar o contrário, todos os dias. Mas eu decido viver em fé. E eu é que vou dizer, como o profeta disse para os ossos, eu é que vou dizer para a situação, não é ela que vai dizer para mim. Não é a situação da minha vida que diz para mim: ah, você é derrotado, você não consegue, está difícil demais, está ruim. Eu é que digo para ela: não, você não está entendendo quem eu sou. Você não entendeu. Eu sou o vencedor. Eu faço um exército vitorioso. O final da história já está escrito. Está escrito. Então, querido, toda vez que você se sentir impotente, perdido, às vezes por não saber o que vai acontecer no próximo segundo da sua vida, aí você fala assim: não, peraí, eu sei sim, o final já está escrito. O Senhor já escreveu o final, ponto. Amém? Vamos colocar.